Tô com aquela sensação de estar com coisa demais na cabeça, sacou? Tô com essa sensação de ter coisa demais e a minha impressão do que me fez o que me faz acreditar que seja essa sobrecarga são as redes sociais, pra ser mais específica, o Instagram. O Instagram passou por uma tiktokização e hoje os conteúdos eles são muito curtos e muito rasos, ao mesmo tempo você consome muita coisa, mas, você não tá consumindo nada, porque meio que não dá pra você ser tão relevante, sabe. Eu estava aqui mesmo, ainda agora, hã, tentando gravar um anúncio, porque eu uso o Instagram como uma plataforma ali pra me conectar com outros professores, com outras alunas, estudantes, e honestamente foi uma desgraça, porque eu precisei botar meu vídeo no 1.2 e eu precisei cortar muitas coisas que eu considerava relevante, porque o meu vídeo tinha que ter até 60 segundos e eu nem consegui. Eu consegui falar 1 minuto e meio. Aí enquanto eu estava publicando, apareceu assim pra mim: "Vídeos com mais de 3 minutos não serão entregues a público novo". Então, é meio que uma rede que te força a ser rasa, a não falar, te trazer informações muito rasas para um conteúdo que eu julgo que não é tão raso assim. E aí no final do dia, como eu utilizo muito essa rede para trocar com as pessoas, para pegar conhecimento, para estudar também, conhecer mentores e pessoas que podem me auxiliar nessa minha carreira, no final do dia eu tô tão cansada, sabe, eu tô tão cansada de, nossa senhora, consumir tanta coisa. E quando eu vim para o digital, eu sei que, poxa, era o que estava em jogo. Era ou ser CLT ou tá saindo no digital. Eu não tô reclamando aqui, há muito tempo eu faço mais de 10K, a gente tá aí trabalhando para bater em 20K de faturamento. Não é uma coisa que, eu vá trocar um pelo outro, porque eu sei que o crescimento que eu tive enquanto autônoma e com as redes e com o Instagram, eu não conseguiria dessa maneira tão rápida se eu estivesse trabalhando como CLT, sabe. Eu tenho essa total noção de que com CLT você não consegue sair de 1.500 para 10.000, 15.000, 20.000 em um período curto de tempo, em poucos anos. Mas, ao mesmo tempo, é uma rede que te cansa, porque eu não sou criadora de conteúdo, sabe. Eu sou professora. Em última instância, eu tenho que criar conteúdo para alcançar outras pessoas no digital. E essa cobrança de criar esses conteúdos que vão contra o que eu acredito sobre ensino, que é essa tiktokização de tudo, onde tudo se resolve em 30 segundos e no final nada se resolveu, porque você está scrollando, 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 e no final nada se reteu ali de importante. Você simplesmente tá passando o conteúdo, sabe. E me cansa, no final do dia, soma toda aquela informação que no final não virou nada, sabe. Um monte de gente falando um monte de coisa e um monte de vídeo de 30 segundos que não se completou em nada, com todo o meu desgaste como gestora de um negócio, eu cansei do Instagram, a verdade é essa. E obviamente que essa escolha minha, agora eu quero falar isso pra vocês, eu vou trazer muito mais conteúdos aqui no YouTube, nem sempre eu vou ter cenários muito bonitos, mas eu quero ter umas trocas importantes e relevantes com vocês. Eu não tenho, ó, um cenário lindo aqui pra trazer pra vocês, de repente talvez eu use ele em minha sala, mas também tem que ter uma produção que talvez eu não tenha saco pra montar, porque ainda tem isso, né, você vai ter que fazer o conteúdo, e aí você tem que fazer o conteúdo andando, e aí eu fui no parque pra fazer um conteúdo, e eu falei: "Cara, por que que eu tô indo num parque comprando um algodão doce de R$ 15 pra fazer um conteúdo para o Instagram? Onde que eu vou parar?", sabe. Não faz sentido com quem eu sou. O Instagram não me deixa falar, sabe, não posso falar, porque se eu falar ele tira o meu alcance, e eu entendi que Instagram não é minha rede, eu gosto de falar, sou professora gente, eu gosto de blá blá blá, tagarelar. Eu abro live aqui toda sexta pra ficar tagarelando. E eu gosto de profundidade, eu gosto de conteúdo, eu gosto de trocar coisas que aquela rede não faz mais sentido, eu tô cansada, eu chego no final do dia, eu estou cansada, sabe. E também essa enxurrada de informações que só te fazem se comparar pra baixo, sabe. "Ah, porque fature 1.000.000,
porque aí fatura 50.000, porque aí faz um lançamento e vende 6 dígitos. Te coloca num lugar meio realista, sabe? Fico às vezes me sentindo meio merda, a verdade é essa. Às vezes eu fico me sentindo meio merda. Mas um lugar realista, onde a gente tem dados, e os dados do Brasil são que 90% dos brasileiros têm uma renda per capita de até 3.500. Então, de onde que vem esse 1.000.000, sabe? E eu começo a me sentir muito mal, porque eu não faço parte do 1% da nata da sociedade brasileira, quando eu tô entre os 10%, sabe? E eu não quero ficar com esse sentimento, ficar me sentindo meio lixo, meio merda, meio ruim, porque eu não tô tendo esse superfaturamento, porque eu não tô. E eu não quero entregar isso também, porque no final você meio que é consumido por isso, e pra você vender também você tem que fazer a pessoa ficar sendo consumida por isso. E eu não gosto. Eu vim aqui falar sobre isso, assim, sobre eu estar cansada. Eu tô cansada do Instagram. Então você que me acompanha lá no Instagram, você vai me ver mais aqui no YouTube. Às vezes, com esse cenário aqui sem nada, de repente eu compro uma estante pra botar aqui. Vai, gente, porque eu tenho um apego estético muito grande com as coisas. De repente eu crio um cenário pra gente conversar aqui. Eu acho que seria legal, né? Pra ficar bonitinho, umas luzes. Mas eu estou de volta ao YouTube. Eu quero trazer bastante coisa sobre o Notion. E também eu consigo me aprofundar aqui. Às vezes eu fico, gente, mas isso aqui eu precisaria de uns 20 minutos pra falar. E não, corta. Você precisa falar em 30, porque é o corte que você tem que fazer. Então, eu vou estar muito mais presente no YouTube agora. E eu decidi, não é nenhuma estratégia que seja pensada para além da minha saúde mental. E também por acreditar que seja uma rede que faz muito mais sentido com o que eu quero trocar com vocês aqui. Então, vim trazer essa troca que eu acho que talvez você se identifique também. Talvez você também esteja cansada aí do outro lado, porque nós não somos criadores de conteúdo. A gente acaba tendo que criar para que os nossos negócios, as nossas empresas, elas continuem faturando. Faz parte do game. Eu não vou abrir mão de um ou de outro, mas eu vou concentrar minha energia toda em trazer conteúdos mais relevantes aqui pro YouTube. Quem sabe não só de Notion, então deixa aí até nos comentários o que você gostaria de ver, de me ouvir falar, o que a gente poderia trocar. De repente trazer umas profs aqui para conversar também, para além do Notion, tá? Então, deixa aí nos seus comentários o que a gente pode trazer aqui pro canal. Eu vou começar a criar aqui, vocês vão me ver mais vezes aqui, tá bom?